Olá, olá, boa tarde. Sejam bem chegados, bem-vindos. Hoje estou aqui, né? Quanto tempo que eu não apareço para fazer uma live, para conversar, para falar sobre temas. E hoje, né, que foi semana aí de comemoração do Dia Internacional da Mulher, eu resolvi trazer uma amiga, uma grande amiga minha, para a gente conversar um pouco sobre violência contra a mulher. Olá! Bom, vou esperar aqui a Ana Paula entrar para a gente poder conversar. Terça-feira, né? Acho que foi terça, gente, que eu já tô até perdida essa semana. Boa tarde, Gabi. Já estou até perdida. Foi terça-feira o Dia Internacional da Mulher, né? Dia 8. E comemorando o Dia Internacional da Mulher, dia marcado por várias lutas diferentes, né? Não tinha como não trazer um assunto de tanta relevância para nós que somos mulheres. Foi quarta. A louca, perdida. Eu confundo as datas. Foi quarta-feira, gente. Deixa eu corrigir aqui. Quarta-feira foi Dia Internacional da Mulher. Deixa eu ver se eu consigo colocar a Paulinha já aqui. Quarta-feira foi Dia Internacional da Mulher, né? E todo mundo sabe que quantas lutas a gente enfrenta aí no dia a dia. E uma delas é a violência, mesmo para quem não tem consciência do que está acontecendo. Quando a gente começa a se informar, quando a gente começa a captar, quando a gente começa a tomar consciência do que está acontecendo na nossa vida, a gente vai analisando quantas violências a gente vai sofrendo aí ao longo desse processo. Gente, cadê a Ana Paula? Ah, tá. Achei. Cheguei. Eu tô com a cabeça coçada aqui. Oi, boa tarde. Peraí. Você tá me ouvindo bem? Tá. Deixa eu pegar. E eu não tô te ouvindo. Tá me ouvindo agora? Beleza. Tô te ouvindo. Deixa eu ver se eu consigo colocar um pouquinho mais pra trás. Aqui o meu. Pra não ficar com a cabeça confortada. Acho que tá bom. E eu coloquei aqui naquele ring light, só que eu coloquei a lâmpada pro outro lado, né? Porque não tem condição nenhuma de eu tirar o óculos. Não tem condição. Exatamente. Senão eu não consigo enxergar, entendeu? Não consigo enxergar você. Gente, Paulinha, obrigada por você ter aceitado participar, né? Minha amiga, a gente já fala sobre esse tema há muito tempo. E nunca é demais falar sobre isso. Paulinha, né? tem canal no YouTube. Nunca é demais falar. Pois é. Paulinha tem um canal no YouTube, inclusive. Algumas lives que a gente fez estão lá salvas. Depois vocês vão lá. E eu ainda não tinha convidado ela para fazer uma live sobre esse tema aqui no meu perfil, né? Então hoje tô recebendo aí, né? Duas maravilhosas, gente. Porque Paulinha está grávida de Lívia. Olha isso, eu tô com dois em um aqui para a gente falar um pouco sobre violência doméstica. Violência doméstica é uma das, né? Na verdade, a gente vai falar sobre violência contra a mulher, que contempla aí todos os tipos de violência. Então, para quem não me conhece, né, e de repente assistir essa live, eu sou Amanda Rangel, psicóloga, e Ana Paula pode se apresentar. Meu nome é Ana Paula, sou advogada, atuo nas áreas de direito de família, direito imobiliário, mais na área de direito de família. E aí, por isso, eu gosto sempre de puxar esse gancho para a violência contra a mulher, porque acaba ficando muito interligado com a violência, com o direito de família, né? Muitos divórcios chegam a acontecer por conta da violência.
não só a violência física, mas a violência psicológica, patrimonial, que a gente vai falar um pouquinho aqui mais pra frente. Mas eu acho que é um tema que nunca vai ficar batido. Quer dizer, eu espero que um dia ele esteja batido, porque vai ser quando a gente vê aí o número de feminicídio caindo, o número de violência contra a mulher caindo, porque, infelizmente, né, a cada dia que passa, parece que a gente vai aumentando a conscientização, mas os números estão aumentando cada vez mais. E aí, no Dia da Mulher, eu até comentei nos meus stories, no dia 8, que eu tenho um hábito aqui de quando acordo, já ligar a TV para saber o que já está acontecendo durante o dia, né? O que já aconteceu ali no início da manhã. E a gente já foi surpreendido com reportagem especial do Dia da Mulher, falando sobre o aumento do feminicídio, falando que os números já no início desse ano já foram muito mais altos do que no início do ano passado. Então, assim, eu quero que chegue o dia que a gente tenha o Dia da Mulher e não seja esse o tipo de reportagem, né? Porque todos os dias é uma notícia aqui, uma notícia ali, e fora aqueles casos que não chegam a ser notificados, né? Que são muitos, na verdade. E aí, esse aqui, porque senão vai ficar pitando. E aí, a gente, infelizmente, tem que bater sempre nessa mesma tecla, por uma questão de levar conhecimento sobre o que é a violência contra a mulher, todos os seus tipos de violência, e também como forma de conscientização, a fim de acabar com o preconceito, a fim de acabar com determinados tabus que a gente escuta por aí, né? Mas ela gosta de apanhar, mas ela vive assim porque ela quer. Enfim, ninguém gosta de apanhar, e aí eu já começo aqui a minha fala com uma reflexão. Quando a gente era criança, a gente gostava de apanhar dos nossos pais? Não, né? E olha que era muito menos grave. Então, com certeza a gente corria, a gente chorava, a gente esperneava. Então, não é diferente com uma mulher adulta que apanha do marido, que apanha do seu companheiro, do seu namorado, enfim. Então, essa é a primeira reflexão que eu acho que é extremamente importante para a gente começar uma mudança de pensamento já com a gente mesmo. Até todo mundo que está por aqui, todo mundo que vai assistir essa live depois, eu acho que é o mais importante. Sim. E aí, pegando o seu gancho, eu queria que você está falando aí sobre apanhar, né? Que é um tipo de violência física. Pegando o seu gancho, Paulinha, eu queria que você falasse um pouco sobre os tipos de violência, né, contra a mulher. Porque às vezes a gente fica muito presa só essa questão da agressão física, porque a agressão física ela acaba sendo muito visual, né? É uma coisa que a gente consegue identificar logo de cara, né? Mas que você sabe que as mulheres elas acabam arrumando várias desculpas, né? Então aparece com aquela mancha roxa, aparece às vezes com uma marca de unha ou qualquer outro tipo de marca, né? Nos casos mais a menos, vamos dizer assim, né? Porque não é nada tranquilo passar por isso, mas são algumas marcas físicas que são visíveis, mas que ainda a mulher faz todo aquele esforço para tentar falar que não é bem aquilo, né? Ah, eu bati, é porque eu tropecei, é porque a minha cama é pontiaguda e aconteceu tal coisa. Esse tipo de violência é o mais notório, então se alguém aparecer com um olho roxo, um braço quebrado, um dente quebrado, os níveis eles vão aumentando, né? A gente sabe disso. Fala um pouquinho sobre os tipos de violência. A gente tem 4 tipos de violência contra a mulher. A mais grave, né, e a principal é a violência física, que é aquela que a gente está acostumado a falar o tempo todo e que é o que as pessoas acham que só existe esse tipo de violência, né? É bater, empurrar, causar qualquer tipo de dano à integridade física da mulher. Tá? E aí, quando a gente fala hoje em violência doméstica, inclusive, a gente tem tido ali algumas alterações, não digo na lei, mas no nosso entendimento jurisprudencial, que nada mais é do que o que os juízes, o que os desembargadores estão entendendo a respeito de violência doméstica. Ela não atinge mais só o casal. Então, qualquer tipo de violência que aconteça dentro do ambiente familiar é tido como violência doméstica. Então, o irmão que bate na irmã,
a filha que apanha do pai de uma maneira muito, muito agressiva. Tudo isso já está sendo... Isso o filho aí, que filho bate na mãe. Tudo isso já está sendo englobado como violência contra... Não violência contra a mulher, mas como violência doméstica. Então, a gente vem ali abrangendo cada vez um número maior de casos. E o que eu acredito que tem contribuído também bastante para o aumento dos números, né? Da estatística. Mas a violência física é a mais comum, aquela que a gente... Não mais comum, mas é aquela que a gente consegue identificar com mais facilidade, né? Porque a gente enxerga o que está no físico de cada um. Então, a gente vê quando a nossa vizinha sai na rua de manhã com o olho roxo. A gente vê quando ela está com uma mancha roxa no braço. A gente escuta os gritos dela de dor, né? E os pedidos de socorro quando ela está apanhando. Mas, na verdade, nos outros tipos de violência, ela não consegue demonstrar isso para as outras pessoas. Então, a gente acaba não enxergando isso com tanta facilidade. Sim. E aí, a gente tem também a violência sexual, que não é porque esse casal é casado, porque eles têm uma relação conjugal, que a mulher ela tem que estar ali acessível para o ato sexual sempre que o marido quiser, tá? Então, a prática do ato sexual contra a vontade da mulher é sim violência sexual, é estupro, e isso é muito sério, né? Isso pode gerar muitos traumas para essas mulheres, muitas mulheres que saem do relacionamento onde elas vivenciam esse tipo de violência, elas não conseguem mais ter um outro relacionamento saudável, elas não conseguem se inserir mais ali na sociedade como uma mulher sem traumas, né? Então, isso, a Amanda vai falar melhor sobre isso, falando das consequências. Né? É um sofrimento que carrega para sempre. A gente tem também a violência psicológica e moral, que essa sim eu acredito que é mais do que batida, né? A gente vê o tempo todo. Ah, mas o que você ganha trabalhando não é o suficiente para você se manter, então você tem que continuar comigo. Mesmo eu te agredindo, mesmo eu fazendo o que eu quiser, você vai continuar comigo, porque você precisa de mim, né? A gente tem ali como violência psicológica também as ameaças, que são muito constantes, né? Às vezes ele não chega a praticar violência física, mas ele ameaça a mulher o tempo todo. Ele grita com essa mulher, ele expõe essa mulher ao ridículo, inclusive na frente de outras pessoas. Ele xinga dizendo que essa mulher é uma vagabunda. Enfim, tudo isso é uma violência psicológica e moral. E muitas vezes a gente não vê isso como violência. E isso é que é o mais grave. Quando a Amanda for falar hoje aqui sobre o ciclo da relação abusiva, você vai falar exatamente sobre as etapas, né? E aí tudo começa um mar de rosas e vai só agravando, né? Então, a Amanda vai falar sobre isso melhor do que eu. Por último, a violência patrimonial. Eu já vi casos de marido que quebrou o telefone da mulher. Ele fez como se fosse um papel, tá? Ele, quebrou o telefone dela no meio, partiu no meio. E isso é o quê? Violência patrimonial, né? Você não vai trabalhar porque mulher minha não trabalha. Violência patrimonial. Essa mulher está sendo impedida de ter a independência financeira dela, né? De ter o seu próprio patrimônio. Uma outra... Vamos pensar aqui um outro caso de violência patrimonial. A mulher que sai para trabalhar... Violência patrimonial... eu tenho um exemplo muito interessante que aconteceu com... que eu ouvi, né? Uma história que eu ouvi. De que era um casal e aí a pessoa, né, que cometeu a violência é até um casal homoafetivo, né? Porque às vezes a gente fala de violência contra a mulher e a violência contra a mulher e violência doméstica, automaticamente a gente já associa que é um casal hétero. E aí era um casal homoafetivo que foram dividir, né, a casa, foram morar juntos. E uma pegou todos os pertences da outra que eram assim afetivos, né? E simplesmente rasgou, destruiu tudo. Sim, isso é uma violência patrimonial. Outro exemplo também que a gente vê muito é quando a mulher ela trabalha mas quem administra a conta bancária dela é o marido.
né? Ele que diz o quanto ela vai gastar, com o que ela Nossa, vai isso gastar. é super comum. Isso é muito comum, gente. Muito comum mesmo. No escritório já peguei vários casos assim, eu trabalho, mas eu não sei nem para onde vai o meu dinheiro. Eu trabalho, mas eu nem sei, na verdade, quanto que eu recebo de salário, entende? Então, assim, isso é violência patrimonial. Sim. Quebrar objetos da vítima. Não, eu dei aqui o exemplo do celular, que foi um caso que aconteceu que eu peguei, que chegou para mim aqui no escritório. Então, o marido simplesmente ele quebrou o celular dela. Entendeu? Então, assim, tô quebrando o celular para não quebrar você. Tá entendendo? Então, além da violência patrimonial, tem ali uma violência psicológica. Então, as duas coisas ao mesmo tempo. Então, acho que a gente tem que se atentar a todos os tipos de violência, não só a violência física, que é a mais grave, que acaba trazendo ali, chegando ao feminicídio, mas esses outros tipos de violência também são muito graves. A violência psicológica, muitas mulheres cometem suicídio, muitas mulheres elas não conseguem ter uma vida normal nunca mais por conta disso. Então a gente tem que se atentar a todos os tipos e não a um só. Sim, eu queria só falar mais um pouquinho sobre a violência psicológica, porque tudo que é psicológico é subjetivo, né? E subjetivo é o quê, gente? É aquilo que é a nossa interpretação, tanto a nível ao que está no nosso pensamento, que você consegue acessar rápido agora, tanto a conteúdos que às vezes estão lá inconscientes, né? Coisas que estão. É todo o nosso conteúdo de vida, aquilo que faz a gente se perceber, perceber os outros e perceber o mundo. É o tipo mais comum de violência, é a violência psicológica, porque em todos os outros tipos de violência ela está incluída, né? Então ela é sutil porque não dá para você ver, ela não é visível. Muitas vezes a gente está conversando com alguém da nossa família, algum amigo, algum colega de trabalho, e a pessoa está passando por uma violência psicológica e a gente nem sabe. Às vezes a pessoa está ali perturbada, né, com aquele, porque por dentro, né, ali na mente dela, a mente fervendo, ela está passando por várias coisas. Então, a violência psicológica é isso tudo que a Paulinha falou, né? Essa ameaça, humilhação, manipulação, é insulto, é a culpa, é tudo aquilo que a pessoa faz, que você sente que a pessoa está fazendo, né? Você sente que aquilo ali tá te fazendo mal e de repente, quando você vai falar, quando você vai tentar expressar, né? Dependendo do abusador, dependendo não, né? Na verdade, o abusador, ele sempre tem uma postura de que isso? Não, mas não é bem assim. Como assim? Não foi minha intenção. Então, assim, é o tipo de violência mais devastador que existe, na verdade. Porque, assim, a impressão que se tem, quem está passando, é que você é maluca. Porque você fica ali presa na culpa. E você fica assim, gente, não é possível. É porque eu sou uma pessoa muito difícil. E muitas vezes, nessa questão da culpa, a mulher vai absorvendo mesmo como se ela fosse a única responsável por aquilo que está acontecendo. Então, olha, eu não queria fazer isso, mas olha Sim, como porque o você age. né? Você Na é uma verdade, ele tem pessoa um muito perfil sempre difícil. muito manipulador, né? Ele consegue, depois da violência praticada, ele consegue sempre fazer com que a vítima pense que é culpa dela. Entendeu? Que ela foi chamada de vagabunda, por exemplo, porque ela botou um short curto e saiu na rua. Porque ela é bonita demais, Isso aí. entendeu? Ela deveria ficar trancada dentro de casa porque ela tem uma beleza acima do normal. Sim. E um outro elemento, isso aí. E um outro elemento que é muito usado é o ciúme, né? Poxa, eu só agi dessa forma porque eu fiquei enlouquecido de ciúme. E a gente tem uma cultura de confundir ciúme com amor, ciúme com cuidado, ciúme com proteção. Gente, ciúme não é amor, não é cuidado e nem é proteção. Ciúme é um mecanismo extremamente doentio e prejudicial a qualquer relação. Seja relação de casal, relação de amizade, relação familiar.
ciúme não é cuidado, né? O ciúme, ele é um dos elementos que compõe aí essa violência psicológica, porque na hora de alguém te manipular, ele vai usar o ciúme. Olha, mas é porque eu fiquei com muito ciúme de você, porque você é muito importante para mim, porque eu não posso te perder de jeito nenhum. E com isso, vira na cabeça da mulher, nossa, olha como ele me ama, como ele me adora, ele só faz isso porque assim, eu sou, né? E aí você fica com aquela falsa sensação de que você é muito especial, né? E aí vem toda a nossa questão cultural também, né? Porque nós que somos mulheres, a gente é criada ainda, mesmo hoje, com todas as informações, com todos esses movimentos que existem, né? Tanto o movimento feminista como outros movimentos aí que a gente vê, né? Mesmo assim, as mulheres ainda são criadas nessa busca do parceiro ideal, né? Do príncipe encantado. A gente é criada imaginando que nós somos a salvadora da pátria, né, do cara. Então, poxa, você é mulher, olha, você tem um poder na sua mão de mudar o marido, né? Uma mulher sábia, né, edifica o lar. Então, isso acaba tirando muito da responsabilidade dos homens. E os homens ficam muito infantilizados, assim, sempre nesse lugar de, coitado, mas ele ainda é muito infantil, ele é muito, né? Poxa, ele tá aprendendo. A gente, às vezes, não tem oportunidade de aprender e de errar. Então, assim, olha, casamento é difícil, né? A outra pessoa é muito difícil, né? E com isso a gente vai criando esse conteúdo subjetivo, que está na cabeça de cada um, depende da experiência de cada uma, e ficamos mais vulneráveis a estar nessas relações e a sofrer violência psicológica. A violência psicológica, gente, ela pode acontecer em qualquer relação, né? Qualquer relação à violência psicológica e todos os outros tipos de violência pode acontecer. Mas nessa live aqui a gente está falando sobre a violência contra a mulher. Eu peguei o meu roteirinho aqui. Peraí, deixa eu... Eu queria que você falasse, Paulinha, um pouco também. Tem um outro tipo de violência que também é muito comum, que é essa violência digital, né? As mulheres estão muito vulneráveis à violência nesse mundo virtual agora, de fotos, né? De compartilhar fotos íntimas com essa questão do nudes. E isso, gente, tem acontecido cada vez mais cedo, né? Porque eu atendo muitas adolescentes e já vejo, né, esse movimento das adolescentes aí, às vezes, mandando um nude pro namorado, não sabe nem para quem tá mandando. Exatamente. Fala um pouquinho da sua visão, assim, como advogada, como isso é perigoso, assim, nesse momento. Porque eu sou noveleira de plantão, né? Eu sempre trago os exemplos de novelas para cá. Até ano passado a gente falava aqui da Maria Bruaca, assim, eu sou super noveleira da violência também contra a mulher. Mas ontem mesmo, na novela das 9, que na verdade eu nem tô gostando muito dela, mas a TV fica ligada e a gente acaba vendo. Uma adolescente da novela fez uma amizade com uma suposta outra adolescente. Sim. E ali ela compartilhava, vinha conversando virtualmente com essa outra adolescente, sendo que na verdade não era uma adolescente que estava ali do outro lado, né? Era um senhor já de idade, um pedófilo na verdade, né? E ele fazia a mesma coisa com várias adolescentes. Ele fazia amizade na internet, pedindo fotos, dizendo que tinha visto o perfil na rede social e que ela era muito bonita, que ela tinha um perfil de modelo, que tinha um perfil para fazer um teste para uma campanha assim. E aí, qual menina, né? Não idealiza, não tem vontade de fazer isso. Então, ela vê ali a oportunidade, começa a mandar várias fotos. Ainda não teve o desfecho da situação. Mas já apareceu ali que do outro lado já não tem outro adolescente, que tem ali um abusador, né? E aí já aparece também fotos na casa dele de várias outras meninas na mesma situação, inclusive com fotos nudes, de
diversas formas, vídeos, enfim. Então, assim, é algo que a gente tem que... Tudo que acontece na vida real, aqui do lado de fora, acontece na internet também. E aí, a gente passa... A mulher, ela está muito vulnerável em todos os ambientes. Infelizmente, o mundo, ele é machista, né? E a gente tem que lutar muito para acabar com isso. Então, se você sai na rua vestida com uma roupa um pouco mais decotada, isso já é motivo para você ouvir piadas, já é motivo para você ouvir cantada. E isso não é diferente no mundo digital, tá? Se você botar uma foto de biquíni, por exemplo, na rede social, isso pode ser mal interpretado, né? E aí, tudo que acontece do lado de fora acontece aqui também na internet. Então, é algo que a gente tem que se atentar bastante. E na internet isso é ainda mais grave, porque você não tem a plena certeza, não tem plena convicção de quem está do outro lado. Então, isso dificulta muito na hora de você fazer um registro de ocorrência, na hora de você tomar qualquer tipo de atitude. Então, o ideal, gente, é nunca mandem nudes para ninguém na internet. Ah, mas é meu namorado, é meu noivo. Não, não manda. Ele vai te ver pessoalmente, entendeu? Você não sabe quem tá do outro lado. A conta pode ter sido hackeada. E aí, depois, até você conseguir... você, na verdade, nunca vai conseguir reverter a situação, porque o trauma vai ficar... O máximo que você pode conseguir é uma indenização, é uma punição para essa pessoa, mas você não vai conseguir reverter isso e voltar a estaca zero. Então, assim, evitem. Rede social é muito bom, né? É uma forma de entretenimento, é fonte de conhecimento, é uma forma de você se aproximar de quem está longe, mas sempre com muita cautela, tá? Então, assim, se você tem um perfil pessoal, não deixa teu perfil aberto para qualquer pessoa ver. Eu acho que, infelizmente, a gente ainda tem que tomar esse tipo de cuidado. E a lei, ela ainda está se adequando a tudo isso que vem acontecendo. As mudanças estão sendo muito rápidas e nosso jurídico, ele não está acompanhando, assim, em larga escala. Entendeu? Então, assim, as punições, elas ainda custam muito a chegar, as investigações, elas ainda estão bem no início. Você não consegue ainda uma investigação 100% eficaz. Uma agilidade, né? Muitas das vezes acontece nos crimes na vida real, na vida física, né? Ainda é tudo muito recente. Então, acho que é mais um motivo para a gente se resguardar. E tudo isso que acontece, bota na cabeça de vocês. Não é porque tá na internet que você tá livre da violência. Então, ali, às vezes você posta uma foto, podem fazer uma montagem e compartilhar aquilo e isso te expor de certa forma. Então, assim, todo cuidado é pouco, mas se acontecer, não deixem passar, busquem. A gente já tem delegacias especializadas em violência, em crimes digitais, né? É importante procurar esse tipo de delegacia. E, gente, ainda é muito... Assim como a violência contra a mulher, quando você chega para registrar a ocorrência de um crime digital, ainda existe muito aquela coisa assim, mas isso não foi nada, né? Até por parte da polícia mesmo. Então, assim, exijam o direito de vocês, tá? Não é porque foi um crime digital que você não sofreu prejuízos, que não tem punição. Corram atrás. E se não resolver direto na polícia, na delegacia, corre atrás da corregedoria, procura um advogado que seja especialista nessa área para te orientar, porque passinho de formiguinha, né? Como tudo no nosso país. Se acontece com um, você tem que falar, você tem que procurar os seus direitos, buscar uma punição para quem cometeu esse crime, para que isso, né, seja levado ao conhecimento da sociedade, para que outras pessoas possam também se resguardar e também para focar na punição desses criminosos. Então, se você não faz nada, é mais um que vai ficar aí. E você vê que quando acontece de um registro de ocorrência contra determinado criminoso, aí começam a aparecer vários, né? Vem aquela cadeia de registros de vítimas, enfim. Por quê? Porque a maioria das pessoas, elas se calam, elas têm vergonha,
elas acham que não vai dar em nada, e muitas vezes isso acontece, mas corram atrás do direito de vocês, tá? Da mesma forma, foi assaltada na rua, faz o registro de ocorrência. Tudo o que acontece, não é à toa que existe o registro de ocorrência, tem um motivo, tem... Então, assim, não deixem passar, tá? E se resguardem, porque, infelizmente, a sociedade ela ainda é muito machista e o nosso judiciário ainda não acompanhou a evolução do mundo digital. Então, assim, é o momento da gente realmente ter ainda mais cuidado com isso. As mudanças sociais, elas vão acontecendo e direito e psicologia são duas áreas que conversam, né? Mas são muitos saberes em construção e também protocolos de atendimento, estruturação de serviço, né? Tentativas, aprimoramentos. Então, o que a gente precisa fazer é estar sempre munida de informação, né? Por isso que eu trouxe a Paulinha aqui. Sempre munida de informação e com uma atitude de autocuidado, né? Autocuidado, gente, não é só fazer skincare. Toda vez que você... Não é só fazer skincare, não é só colocar unha, né? Isso é importante também, né? Essa parte estética em si. Mas autocuidado vai desde você cuidar da sua saúde mental, da sua alimentação, de você consumir conteúdo que vai te informar, que vai ampliar sua mente, fazer você crescer como pessoa, se desenvolver, ficar mais atenta ao que está acontecendo, né? Fazer você refletir sobre o seu relacionamento, fazer você se conectar com coisas que realmente vão te acrescentar. Isso tudo é autocuidado. Então, assim, eu quero falar um pouco, Paulinha, sobre o ciclo de relação abusiva, né? Que quando a gente... Essa violência, né? Até chegar numa violência física, a violência física, ela tá lá no topo, né? Então, ninguém começa uma relação já sofrendo uma violência física. Os conflitos, eles vão escalando, né? Ou seja, eles vão aumentando. Toda relação, gente, ela começa como qualquer outra relação. Então, mesmo a pessoa que mais apanha, que você conhece, que às vezes você julga, né? Porque você não consegue compreender o que está acontecendo ali, por que a pessoa não toma uma atitude. Essa relação, provavelmente, lá atrás, quando começou do mesmo jeito que a sua, que de repente está aqui vendo a gente, né? Com aquela paixão, né? Com pessoas muito prestativas, muito cuidadosas, né? Muito presentes, com carinho, com passeios, com lanches, jantares românticos e tudo mais. Então, assim, tem um perfil, sim, de uma pessoa abusiva, né? Existe perfil de pessoa abusiva. Essa pessoa abusiva, ela é egoísta, manipuladora, culpa todo mundo. Ela nunca consegue se responsabilizar pelas próprias atitudes. Ela vai culpando todo mundo. Sabe aquela pessoa que tá sempre apontando o dedo para alguém? Culpando. O mundo tem culpa de tudo. Ela não tem culpa de nada. Né? Então, isso é um perfil de uma pessoa abusiva. É uma pessoa que, assim, ela tá sempre te colocando numa posição de culpa. Ou seja, quando você tá com a pessoa, parece que sempre você tá devendo. Já viu, gente? Assim, não é difícil disso acontecer. Porque, como a gente está falando aqui, relação abusiva, violência psicológica, não tá só no relacionamento amoroso, afetivo, né? Tá em todas as relações. Então, uma pessoa que culpa todo mundo, que está sempre insatisfeito, parece que você está sempre devendo, você fica assim, meu Deus, eu poderia fazer mais, eu tinha que ter uma postura diferente, eu estou cuidando pouco, né? Poxa, eu não estou dando tanta atenção. Aquela pessoa, assim, que sempre pensa nela em primeiro lugar, é um perfil de uma pessoa abusiva. Mas essas pessoas, quando elas começam uma relação, ninguém, né? Vamos combinar? Ninguém mostra logo de cara que até porque né? Quando a gente conhece alguém, abusivo. Você vê ninguém que se tem apaixona pelo monstro, né? Isso. Todo mundo é um alecrim dourado, né? Quando conhece alguém. Então, assim, começa de coisas sutis. Por exemplo, a gente nem come, né? Não tem essa coisa de quando você conhece alguém, às vezes você come igual um leão, aí você come pouquinho, você vai, come.
toda educada, a pessoa chega na casa, tem vários memes sobre isso, inclusive. A pessoa vai na casa da sogra, aquela educação, aquela plenitude, né? Porque o objetivo, muitas vezes, é você ganhar confiança, ganhar território. Ao longo do tempo, essa pessoa que é abusiva, as garrinhas vão aparecendo, né? Por quê, gente? Porque a gente não consegue ser outra pessoa por muito tempo. Em questão de tempo, você mostra logo aqui você veio. Então, assim, se você é uma pessoa mais enérgica, né, mais estressada ou sei lá o quê, você pode até fazer ali o egípcio durante um tempo, mas daqui a pouco você não vai conseguir segurar mais aquela sua, né, aquele seu jeitinho de ser. Então, assim, as relações que são abusivas, elas não começam abusivas logo de cara. Isso vai evoluindo, conforme o relacionamento vai evoluindo também. Mas tem uma característica, né? O objetivo de um abusador é sempre fragilizar essa vítima emocionalmente. Então, como que ele faz isso? De forma bem sutil. Às vezes é um ataque de ciúme, né? Pedindo para você mudar uma roupa, não tá legal, assim não tá legal. Às vezes é se atentando, né, às suas amizades. Pô, ó, fulana tem inveja de você. Geralmente começa assim. Ó, fulana tem inveja de você, cicrano tem inveja de você. Sabe aquela relação que ninguém presta? Só a pessoa que presta, né? Ah, fulano tem inveja de você, fulano tá querendo te derrubar, né? E aí, com isso, vai plantando aquela sementinha na cabeça da mulher que, assim, ela não precisa mais daquelas amizades. Então, assim, não é incomum, tá? Que a pessoa comece um relacionamento e automaticamente se afaste das amizades. E aí, muitas vezes, se afasta das amizades, né? Dependendo do grau do relacionamento, vai acontecendo isso que a Paulinha falou agora, que é afastar do trabalho. Ai, você não precisa trabalhar assim, né? Você não precisa mais disso. Eu tenho tudo que você precisa. Eu te sustento, eu te dou tudo e tal. Sim. E vai, pouco a pouco, vai plantando aquela sementinha. Uma outra coisa, né? Afasta da família, né? Então a pessoa já minou tua imagem, muitas vezes, né? Porque você começa a namorar, aquele shortinho já não pode mais, o vestidinho já não pode mais, o cabelo tem que ficar do jeito que o cara quer, você tem que ter todo um perfil, né? Que geralmente é um perfil comportado para atender ali as exigências, né? Do alecrim. Daqui a pouco, ele vai te afastando dos seus amigos, te afastando da sua família, te afasta do trabalho, até que seu mundo é só aquela pessoa. Gente, isso não acontece do dia para a noite, tá? A gente falando aqui, parece que assim, em uma semana isso acontece. É sutil. Quando a pessoa vê, ela já está questionando a vida dela toda e está vivendo só em função do cara, entendeu? E aí, nessa, você já está completamente fragilizado. O seu mundo é a pessoa. E quando um abusador te percebe assim, onde você não é mais a mesma, né? Você não tem mais a sua identidade, porque você deixou seu trabalho, deixou seus amigos, você não faz mais o que você gosta, seu mundo virou o mundo dele. É aí que começa o ciclo da violência, né? O ciclo do relacionamento abusivo. Então começam aquelas fases assim de tensão primeiro. Então assim, né, começa aquelas briguinhas, sabe? Aquelas às vezes um insulto, uma humilhação, a pessoa te desqualifica, fala: "Nossa, você não serve para nada. Nossa, como você é burra. Olha, se eu não te quiser, quem é que vai te querer?" Né? Se você não ficar comigo, você não vai ficar com mais ninguém. Então fica aquela tensão. E aí, com isso, é de fato um período de tensão, porque a mulher ela vai ficando extremamente tensa, porque a qualquer momento ela sabe que pode ter uma briga. Essa tensão, às vezes, dura muito tempo, né? Fica aquela coisa bem hostil, né? Uma fase hostil no relacionamento. Até que essa hostilidade vai evoluindo e tem ali um período de briga mesmo. Chega o momento da briga.
Então, no momento da briga, pode sim acontecer uma violência física, uma violência patrimonial, que é a pessoa ficar com raiva e quebra tudo dentro de casa, quebra as suas coisas, quebra seu celular. Depois dessa briga, né? Ninguém briga, gente, e volta a falar com a pessoa como se nada tivesse acontecido, não, tá? Isso é um grande engano. Porque quem tá de fora, né, Paulinha, às vezes tem essa impressão, fala, nossa, ontem apanhou, hoje já tá com a pessoa? Por quê? Porque, assim, dentro da relação, às vezes, a pessoa briga e aí a mulher, ela tem sim a atitude de separar. Fala, não, não quero mais, Mas essa isso vida quando não é ela pra se mim. encontra tão Quando fragilizada, né? Quando ela tem um ciclo de amizade, uma rede de apoio, né? Porque muitas vezes, nem Isso na aí. própria família ela tem esse tipo de apoio. Então, em muitos casos, a família fala assim, nossa, minha filha, mas ele é grosso, mas ele te dá de tudo, entendeu? Você tem uma casa muito boa, você tem um carro bacana para andar, né? E aí, o que ela vai fazer? Tem a própria pensa família bem, ali homem para é muito apoiá-la. difícil, então, só né? resta mesmo ficar nesse relacionamento, entendeu? É mais ou menos por aí. Verdade, verdade, verdade. E aí, mesmo nesses casos, as mulheres pensam sim em se separar, sabia? Ela pensa assim, poxa, e se eu tentasse outra coisa? Sim. Mas aí depois é que a ficha vai caindo. Eu não tenho ninguém, quem é que vai me ajudar? Aí às vezes até chega a recorrer, como você está falando, à tia, à mãe, ao pai, né? E dependendo, isso vai variando de Sim. status social também. Porque se o cara tiver um status social legal, a tendência da família é colocar com mais facilidade a mulher nesse lugar. Olha, você vai perder seu casamento, seu marido tem um bom salário, você vai perder sua vida, sua casa, homem é tudo igual e tudo mais. Nesse momento de tensão e reflexão o abusador percebe que a vítima pode tomar um outro rumo, o que ele faz? Ele entra numa fase de pedir desculpa, né? Só que a desculpa de um abusador não é uma desculpa qualquer, porque o que eu falei? Ele não reconhece que ele errou. A culpa dele ter tido foi você que levou ele a ter aquela reação, entendeu? Então isso é um problema, porque a pessoa fala assim: olha, me desculpa, não era isso que eu queria fazer, mas foi você que me desestabilizou. Você me deixa nesse estado de nervo, porque eu gosto muito de você. E aí, a mulher, ela se culpa, né? Ela se culpa, ela fica assim, gente, realmente. Porque a pessoa Sim. faz a mulher refletir. Não, ele tá errado, mas eu também sou errada. Eu tenho muita culpa nisso. Gente, vítima não Exatamente. tem culpa. Vítima é vítima, né? Vítima não tem culpa, entendeu? Então, assim, a gente pode sim ter algumas atitudes erradas, mas quando a gente está falando de violência, quem sofre violência é vítima, não é o culpado, né? Então, nessa da culpa, a pessoa volta à relação, ai, desculpa, eu vou melhorar, eu vou mudar, tudo vai ser diferente, eu quero você, eu te amo muito, né? Todas aquelas promessas, e aí a pessoa volta e entra-se numa fase que a gente chama de fase lua de mel, onde parece assim que a pessoa sofreu uma revolução, né? Ela foi completamente abduzida por uma nave espacial de santidade, cuspiu ela de volta e ela vira uma outra pessoa. Plena, né? Vozinha baixa. E isso, gente, eu tô falando de um ciclo mais longo. Só que a violência, ela tem um grande problema. Os ciclos de violência, o ciclo da relação abusiva, ele vai se estreitando com o passar do tempo. Então, se esse ciclo ele demorava um tempão para acontecer, até a lua de mel, ele começa a ficar menor, porque a violência ela vai aumentando, a vítima vai ficando mais fragilizada, mais cansada mentalmente. E aí, nesse meio tempo, muitas vezes já entrou um transtorno mental, né? Um transtorno de ansiedade, uma depressão, uma doença física de fundo emocional, né? E a pessoa já está ali completamente vulnerável.
Então, assim, a gente tem que ficar atenta para não se deixar entrar nesses ciclos. E se entrar e perceber, buscar ajuda, porque tem, gente. Tem ajuda, tá? Paulinha, eu queria que você falasse as penalidades. Primeiro, assim, onde alguns canais de ajuda que existem, e depois as penalidades, né, para quem pratica violência doméstica. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Às vezes a mulher ela não sabe muito, né, onde buscar ajuda, e hoje esses canais eles estão se ampliando, e isso vem sendo muito bom, porque vem facilitando bastante as denúncias, enfim. O primeiro canal é o Disque 180, que é o Disque Mulher, que esse Disque 180, inclusive, oferece abrigamento para essas mulheres vítimas de violência doméstica. As delegacias especializadas, DEAN, né? Aqui em Nova Iguaçu é a 52DP. E tem também agora as formas inovadoras, né, de você denunciar, porque nem sempre a mulher ela consegue se deslocar até uma delegacia para fazer um registro de ocorrência e pedir uma medida protetiva. Quando isso não acontece, né, existem alguns canais aí que estão sendo criados ao longo do tempo. Alguns até foram criados durante a pandemia, no momento de muita reclusão, né? Um deles é as drogarias e farmácias, que você pode fazer um X vermelho na sua mão. E geralmente, quando você compra determinados medicamentos, você precisa fazer um cadastro nessa farmácia, nesse estabelecimento. Quando você faz um X vermelho na mão, pode ser de batom, de caneta, enfim, você chega lá e mostra isso para o atendente, ele já vai entender que você está ali precisando de ajuda e já vai encaminhar isso para as autoridades, vai tomar as providências necessárias. Uma outra forma inovadora, site da Magazine Luiza. Você consegue fazer ali uma denúncia de violência doméstica dentro do site da Magazine Luiza. Então, você está ali, ó, com seu celular, como se você estivesse fazendo uma compra, né, de alguma coisa no site, você ali realmente está fazendo uma denúncia de violência doméstica. Solicitar a medida protetiva hoje já pode ser feito diretamente pelo site do Tribunal de Justiça. Até se alguém tiver interesse depois, me chamar no direct, quiser compartilhar com alguém, eu posso disponibilizar o link desse canal que tem no site do TJ, tá? E aí, através desse link, você já manda ali a sua denúncia, isso vai ser encaminhado para a delegacia, vai ser feito o registro de ocorrência, e esse registro vai ser encaminhado para o juizado da violência doméstica do local onde você reside. E além disso, gente, alguns outros sites de venda já implementaram também. A pioneira foi o Magazine Luiza, né? Mas já tem alguns outros sites que já implementaram esse tipo de serviço, esse tipo de... Não sei nem como é que dizer. Isso, de acesso, um mecanismo, né, novo para você ter uma... mecanismo para a pessoa entrar. É viável ir até a delegacia, nem sempre é viável ligar para o Disque 180, enfim. E, gente, quando isso acontece, quando você consegue fazer um registro de ocorrência de uma medida protetiva, é gerado um processo, esse processo vai para o juizado da violência doméstica, e aí lá o juiz vai analisar e vai dar ou não uma medida protetiva. Quando essa medida protetiva ela é concedida, quais são as penalidades? Primeira, proibição de aproximação. Dependendo do caso, 50 metros, 100 metros. Isso vai variar de caso para caso. Então, o juiz vai dar ali uma decisão elencando todas as penalidades, todas as formas de prevenção de uma violência. E a primeira é sempre a proibição de aproximação. Proibição de frequentar residência, trabalho da vítima e culto religioso. Então, essa proibição de aproximação, ela se estende também a esses locais. Então, residência da vítima, o agressor não pode chegar perto, né, daquela distância que está ali estipulada. Trabalho da vítima também. Se ela tem o hábito de frequentar algum culto religioso, ele também não pode estar presente. Proibição de contato por qualquer meio de comunicação. Telefone, WhatsApp, e-mail, Instagram, Facebook, qualquer meio de comunicação. Qual é a exceção para esse tipo de penalidade? Quando o casal tem filhos menores. Precisa ali estabelecer um diálogo para tratar dos filhos. Nesses casos, o juiz faz uma ressalva na própria decisão, estipulando que tem filhos menores e que há necessidade de um diálogo para esse fim. Só que esse diálogo tem que ficar estrito a isso.
ultrapassar o necessário, pode ser registrado o descumprimento da medida protetiva. Medida de trato respeitoso com a vítima, que é o que já está mais ou menos elencado aqui nesse último que eu falei. Não pode falar nada que possa vir a agredir a vítima, que possa ser enquadrado como uma ameaça, uma violência psicológica, nada que desrespeite essa vítima de alguma forma. Afastamento do lar, e aí quando o casal ainda está junto, às vezes a mulher ela não tem para onde ir, e até mesmo nos casos em que a casa pertence ao marido, o juiz dá, a princípio, esse afastamento do lar, manda que ele saia até que seja feita a partilha dos bens lá no divórcio, na vara de família, tá? Então, afasta esse marido do lar para que essa mulher fique protegida e também, depois que fizer a partilha lá no divórcio, ela vai ter que ver um lugar para ela ficar, tá? E, em último caso, no caso de descumprimento de medida protetiva, descumpriu tudo isso que eu falei, um item só do que eu falei aqui para vocês, cabe a prisão desse agressor. Então, basta, depois da medida protetiva concedida, registrar na delegacia que aconteceu o descumprimento, comprovar, né, óbvio, e aí, geralmente, esse agressor ele fica preso por 30... Aqui em Nova Iguaçu é assim, 30 dias é o período que ele vai ficar preso, aí o juiz vai marcar a audiência, em alguns casos solta, em outros casos mantém preso. É mais ou menos isso que acontece, pelo menos aqui em Nova Iguaçu, que é onde eu tenho mais conhecimento. Então, é mais ou menos assim. No geral, esse agressor ele não pode se aproximar da vítima. E é importante também, gente, saber que a medida protetiva ela tem prazo de validade, geralmente de 1 ano. Então, se continuar o medo, a ameaça de sofrer qualquer tipo de violência, essa mulher pode pedir a renovação da medida protetiva depois de 1 ano. E é, sim, importante ela pedir essa renovação dessa medida para sempre, para que ela fique tranquila, né? Sim. A cada tempo que passa, eles têm tentado aprimorar um pouco mais esse serviço, né? Tem aquela patrulha. Outro dia eu estava vendo na televisão. A Patrulha Maria da Penha também, quando é concedida uma medida protetiva, geralmente a patrulha ela fica passando ali próximo à residência da vítima, fiscalizando meio que está havendo um descumprimento ou não. É algo novo também. Acho que aqui em Nova Iguaçu a gente só tem 2 patrulhas Maria da Penha. Com tantos casos de violência doméstica. Também não dá conta, né? Enfim. Pois é, não dá conta. As consequências psicológicas, né, de passar por uma violência são várias, gente. Então, assim, são mulheres que sofrem com as consequências do estresse, né? Ansiedade, baixa autoestima, baixa autoconfiança, né? Pessoas que sofrem muito com medo, síndrome do pânico, depressão, né? São diversas doenças aí, físicas e emocionais, que fazem com que essas mulheres passem muito tempo tentando se recuperar. Para a gente se proteger disso, a primeira via é informação, porque informação traz consciência e consciência traz ação, né? Então, se você está passando por isso, se alguém que você conhece está passando por isso, a primeira coisa é você não julgar a pessoa, busque informação, né? Passe informação para essa pessoa. Procure, né, profissionais, advogados, psicólogos. O suporte terapêutico para alguém sair de uma relação abusiva é extremamente importante. Em muitos casos, precisa, né, desse trabalho de colaboração com um advogado, né, para que essa mulher tenha todo o suporte que ela precisa, porque tem casos que são muito graves. É importante a gente apoiar sem julgar, né, o que está acontecendo. O julgamento, gente, ele é algo até natural do ser humano, né? A gente faz juízo de valor, né, das pessoas, das coisas, o tempo inteiro, até pela nós, porque isso vai de encontro com quem nós somos, com os nossos valores pessoais. Mas, nesse processo de violência contra a mulher, é importante a gente se esforçar para aprender
né, e se esforçar para não julgar, para ser acolhimento para essa mulher que está passando por isso. Entender, né, é importante a gente entender quais são os comportamentos, né, abusivos, agressivos, para a gente manter uma certa reflexão e ensinar isso, né, para as novas gerações. Porque hoje em dia, com a questão das redes sociais, existe uma distorção muito grande de tudo, né, de todos os conceitos. E aí, dentro das famílias, o que acontece? Tem temas que são tabu. Violência sexual. Quem é que conversa de sexo em casa? Ninguém, né? Só se for uma família, assim, muito liberal, que é uma ou outra. Mas a maioria não. Então, aquilo que a gente não conversa, que a gente não fala sobre, também não é trago para dentro de casa informações, né? Para as adolescentes. Principalmente para as adolescentes, né? Porque a adolescência é a fase onde a gente começa a ter esse contato maior com os amigos, com outras famílias, com outras pessoas. E que o adolescente ele se afasta um pouco da família e vai buscar nos grupos ali um pedacinho da sua própria identidade. Então, nesse momento, os conceitos ficam distorcidos. Porque hoje em dia, os adolescentes eles sabem de tudo e vão buscar esse conteúdo lá no TikTok, no Instagram. E nem sempre esse conteúdo é o adequado. Então, temos que ficar de olho nisso. E muitas pessoas acabam sofrendo violência doméstica, muitas mulheres sofrem violência também. Muitas estão repetindo o modelo daquilo que viveram na infância. Muitas vêm de um ambiente violento, né? Muitas não vêm de um ambiente violento, mas têm características pessoais ali, às vezes uma personalidade mais dependente, né? Uma autoestima muito baixa, pessoas muito ansiosas que ali duvidam muito, né, da sua própria capacidade e acabam entrando nessas relações. Então, a ajuda está aí disponível, né? Tem a Paulinha, tem outras pessoas. A Paulinha deixou aqui todos os mecanismos que existem para buscar ajuda. Então, disseminem essa informação. Paulinha, você quer falar mais alguma coisa? Quero te agradecer por você estar aqui. E deixa eu tirar um print para eu poder colocar. Dá um sorriso aí, você e Lívia. Então, gente, muito obrigada pela companhia. Até a próxima. Tchau.